We're going to turn our attention tonight to Colossians chapter 1. Nós vamos ler nessa noite Colossenses capítulo 1. We're going to be reading from verses 24 through 29, and I'm going to draw our attention to verses 28 and 29 for the sermon tonight. Colossenses 1, de 24 a 29, será a leitura, mas a mensagem, os versículos 28 e 29 principalmente. Colossenses 1, de 24 a 29. Essa é a palavra do nosso Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Amen. Well, as we've already prayed together and asked for the blessing of the Lord, now let us trust that He will be present according to His promise. Já que já oramos pedindo a bênção do Senhor, vamos confiar que Ele vai cumprir a sua promessa e estar aqui conosco. As we have done in the previous messages that I've brought to you this week, como já fizemos nas mensagens nessa semana previamente, so tonight I will direct our attention to a passage of scripture that teaches us about preaching. Assim também hoje à noite trago vocês a uma passagem das Escrituras que fala sobre a pregação. We've asked the question what preaching is, and we've also asked the question why is it necessary? Já fizemos a pergunta o que é a pregação e por que ela é necessária. Now we need to ask the question what are its aims or goals? Agora precisamos fazer a pergunta quais são os seus propósitos. But as we come to this particular text and this particular subject, I'm reminded of something. E ao chegarmos a um texto como esse, eu sou lembrado de algo. On the one hand, I love preaching the gospel of Jesus Christ, and there is nothing that I would rather do with my life. Por um lado, eu amo pregar o evangelho de Jesus Cristo e não há nada que eu preferisse fazer do que isso. But on the other hand, preaching is one of the few things that I do in my life that I always seem to get better at and never do adequately. E a pregação, ao mesmo tempo, é algo que eu tenho feito constantemente, mas parece sempre que eu tenho que melhorar em alguma coisa e alguma coisa eu não faço adequadamente. The rule in the Christian life is that as we use our gifts to glorify God, the Lord causes them to grow in the use. A regra na vida cristã é que à medida que vamos usando os dons que Deus nos dá, Ele vai então nos amadurecimento à medida do uso. But the task of preaching is to set forth the unsearchable riches of the triune God and the glory of the Lord Jesus Christ. E a tarefa da pregação é realmente demonstrar então esse mistério da glória de Deus e a pessoa bendita, a glória de Jesus Cristo. And though all preaching has this goal and this aim, no preaching will ultimately reach it until we see Christ in glory. E apesar das pregações sempre terem esse propósito, nós nunca vamos alcançá-lo se não virmos a Cristo na sua glória. This means that in light of everything the Bible says about preaching, isso significa que à luz de tudo que a Bíblia fala sobre pregação, preaching is extraordinarily important. A pregação é extraordinariamente importante. It is a high privilege to preach. É um privilégio grandíssimo para pregar. But it can also be potentially discouraging. Mas também pode ser muito desencorajador. In fact, when I first started preaching 19 years ago, quando eu comecei a pregar há 19 anos, it took me 2 to 3 years to actually enjoy preaching. Levou mais ou menos 2 ou 3 anos para que eu realmente
gostasse, desfrutasse da pregação. Because every time I stood in the pulpit, I was aware of the gravity of what I was doing. Porque todas as vezes que eu estava ali no púlpito, eu tinha a noção da gravidade daquilo. And as we begin to think about these texts and what they say to us about preaching and how preaching should be done, E quando estamos aqui analisando esses textos específicos, mais uma vez sendo lembrados da importância da pregação e como ela deve ser feita, every preacher will always be aware of how far short he falls. todo pregador vai sempre saber que ele nunca consegue pregar tão bem assim. And there are times when I stand in the pulpit, E há momentos em que eu estou no púlpito, and it is as though I'm watching a train wreck happen before my eyes. e é como se eu conseguisse ver ali um acidente de trem acontecendo na minha frente. I know every mistake that I'm making while I'm preaching the sermon, Eu reconheço todos os erros que eu estou cometendo enquanto eu estou pregando, but no matter what I do, the words are still coming out, and it's like I'm a spectator. mas não importa o que eu faça, as palavras continuam saindo e parece que eu sou um mero espectador. And yet at the same time, as I said at the outset, there's nothing that I enjoy more than preaching the gospel of Jesus Christ. Mas ao mesmo tempo, como eu disse no início, não há nada que eu prefira fazer do que pregar a Jesus Cristo e a sua palavra. Because there is no greater theme and there is no higher privilege than to tell the unsearchable riches of Christ to sinners. Porque não há tema maior e nenhuma atividade melhor do que falar sobre essas riquezas insondáveis do evangelho de Jesus Cristo. Why am I mentioning these things as we consider the aims or goals of preaching? Por que estou falando essas coisas quando nós consideramos os propósitos da pregação? Well, we need to recognize that the aims that are set forth in Scripture set the agenda for preaching. Precisamos reconhecer então que os propósitos estabelecidos pela palavra determinam então exatamente a estrutura da pregação, o que ela deve fazer. But at the same time, we will never hear preaching that reaches all of them all the time. Mas nós dificilmente ouviremos uma pregação que vai atingir todos os propósitos ao mesmo tempo. And in the preaching and the hearing of the word, E na pregação e no ouvir da palavra, we need to understand simultaneously what the Bible teaches us, nós devemos entender simultaneamente o que a Bíblia nos ensina, but we also need to be gracious to those who preach to us. mas também sermos graciosos com aqueles que pregam para nós. And as preachers, we always need to aim to serve the Lord better than we do now. E como pregadores devemos sempre buscar servir ao Senhor melhor do que fazemos agora. And in all of these things, we need to be pleased with the fact that God is pleased with such preaching. E em tudo isso devemos estar satisfeitos com o fato de que Deus está satisfeito com esse tipo de pregação. And this is why I know that even though my preaching and the preaching of all who are called to preach in this room E é por isso que eu sei que a minha pregação e a pregação de todos aqueles que são chamados para isso aqui, will never fully reach the biblical idea, nunca vai atingir completamente a ideia das Escrituras. we can enjoy preaching sermons and listening to sermons as an act of worship to Jesus Christ. Nesse sentido, então, podemos realmente aproveitar a pregação da palavra, tanto aquele que prega como aquele que ouve, como um ato de adoração. And perhaps I'm also saying this because those who preach here, I want to prevent you from being discouraged by some of the things we're discussing. E eu estou dizendo isso também porque eu quero prevenir que aqueles que estão aqui ouvindo e às vezes ficam desencorajados com a sua própria pregação possam ficar animados. But I also want preachers and hearers alike to have realistic expectations for what the Lord expects of us. Mas também quero que pregadores e ouvintes tenham essas expectativas reais do que a Bíblia ensina sobre a pregação. This text in Colossians 1 tells us something of the heart of Paul's preaching. Esse texto em Colossenses 1 nos fala um pouco do coração de Paulo sobre a pregação. He not only tells us what the aims of his preaching were, Não nos fala apenas quais eram os propósitos da pregação dele, he also tells us what the aims of all preaching should be. também nos fala quais deveriam ser os propósitos de todo tipo de pregação. And what he tells us in this passage is something like this. O que ele nos diz nessa passagem é algo parecido com o seguinte: Preaching must aim to preach Christ wisely for the salvation of all hearers. a pregação deve ter o propósito de pregar Cristo de forma sábia para a salvação de todos os ouvintes. Or specifically for those of us who are preachers here today, Ou especificamente para nós que somos pregadores,
as preachers, we must aim to preach Jesus Christ. Como pregadores, nós devemos ter o propósito de pregar Jesus Cristo. We must preach Jesus Christ wisely. Devemos pregá-lo de forma sábia. And we must aim at the salvation of all who hear us preaching Jesus Christ. E devemos ter o objetivo de salvar, então, todos aqueles que nos ouvem pregar Jesus Cristo. And this is important because it fits well with the previous two texts that we've looked at this week already. Isso é importante porque se encaixa perfeitamente com os dois textos que já analisamos. In preaching, God himself is going after sinners and aims to save them and reconcile them to himself in Christ. Na pregação, o próprio Deus está em busca de pecadores para, por meio da pregação, então, reconciliá-los consigo mesmo. And all this text is adding is that the preacher must have the same goals that God has. E tudo o que esse texto está fazendo, adicionando as ideias anteriores, é que o pregador deve ter os mesmos propósitos que Deus. Now, if you followed the pattern of what I've done with you thus far, Se você tem seguido o padrão que eu estou usando com vocês até agora, you're probably going to expect that all of my points are going to come one by one right out of the text. você tem a expectativa de que todos os meus pontos vão aqui fluir do texto ponto a ponto. And that is exactly what we're going to do tonight. E é exatamente isso que vamos fazer essa noite. And I've already given them all to you. E eu já dei todos a você. In preaching, we must aim to preach Christ wisely for the salvation of all who hear us. Na pregação, nós devemos buscar pregar Cristo de forma sábia para a salvação de todos os ouvintes. And in this text, Paul teaches us firstly that we must preach Christ. E nesse texto, então, ele nos ensina que, em primeiro lugar, devemos pregar Cristo. Secondly, that we must preach him wisely. Em segundo lugar, devemos pregá-lo de forma sábia. And thirdly, that we must aim at the salvation of all who hear us. E em terceiro lugar, devemos ter o objetivo de salvar todos os que nos ouvem. And so I want to remind you once again that my overarching goal is that you remember these texts. Quero lembrá-los então de que meu objetivo principal é que vocês se lembrem pelo menos dos textos que analisamos aqui. These are not the only passages that are vital for us to understand the nature of preaching, Não são os únicos textos vitais para entendermos a natureza da pregação, but they are some of the most vital of the vital passages. mas são aqueles que são os mais vitais das passagens que são vitais. So first, let us consider the fact that we must preach Christ. Vamos considerar o fato, então, em primeiro lugar, de que devemos pregar Cristo. That is, preachers must preach Christ and listeners must aim to hear Christ. Pregadores devem pregar Cristo e os ouvintes devem buscar ouvir Cristo. Now, at this stage, doesn't this begin to sound a bit familiar? Até esse momento, então, isso já deve estar muito familiar para você. A preacher is a public authoritative ambassador of Christ who pleads with sinners on Christ's behalf. Um pregador é um proclamador público e autoritativo em nome de Cristo e como seu embaixador ele roga a pecadores que se convertam a ele. The central message of preaching is that sinners should be reconciled to God through Christ. A mensagem central da pregação é que pecadores devem se reconciliar com Deus por meio de Cristo. And in preaching, as it were, the voice of Christ resounds from heaven, and we actually hear him in the preaching of the word. E na pregação, então, a voz de Cristo ressoa dos céus e nós ouvimos a ele próprio. So is it really that surprising when Paul begins in verse 28 by saying, "Him we preach"? Será que é muito surpreendente, então, que no versículo 28 Paulo começa, o qual nós anunciamos? If the purpose of preaching is to reconcile sinners to God in Christ, Se o propósito da pregação é reconciliar pecadores em Cristo, and Christ's voice is heard in the preaching, e a voz de Cristo é ouvida na pregação, then Christ must also be the subject of the preaching. então Cristo deve ser o conteúdo da pregação. Now, this doesn't deny that we need to preach the whole counsel of God. Isso não significa que não devamos pregar todo o conselho de Deus, Neither does it deny that we need to preach the glory of the entire Trinity. nem nega o fato de que devemos pregar a glória de toda a Trindade. But it does remind us that there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Mas nos lembra que há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. That this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you've sent. Que essa é a vida eterna, que eles possam conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. And what this reminds us of is that whether we're Christians or not,
we need to know the right God in the right way. E o que isso nos lembra, então, é que, se somos crentes ou descrentes, nós devemos conhecer a Deus de forma correta. We need to know the Father as representing the majesty of the entire Trinity. Nós devemos conhecer o Pai como representando a inteira majestade da Trindade. And we need to know the Son as the only mediator between God and man. E devemos conhecer o Filho como o único mediador entre Deus e os homens. And as the only person in the Trinity who took on human flesh. E como a única pessoa da Trindade que tomou para si forma humana. But we also need the Holy Spirit to apply Christ and His gospel to our hearts. Mas também precisamos do Espírito Santo que aplique a Cristo e a sua palavra em nossos corações. Now, in a sense, when Paul says him we preach, he's implying all of these things. Num certo sentido, quando Paulo diz o qual nós anunciamos, ele está falando sobre tudo isso. And throughout his writings, he actually says all of these E things. por todos os seus escritos, ele fala tudo isso. But here he gives us a summary, him, that is Christ, we preach. Mas aqui nós temos um resumo, então, quando ele diz Cristo nós anunciamos. Now, I think it should be fairly obvious as we look at biblical passages like this that preaching must focus on the glory of Christ as the mediator between God and man. Já deve estar bem óbvio, quando olhamos para passagens assim, que a pregação tem como propósito pregar Cristo, a glória de Cristo, relacionada a toda a Trindade. If you do nothing else with the text, you've at least got to take it seriously, don't you? Se você não tirar nada do texto, você tem que pelo menos levá-lo a sério, não é verdade? But this also raises a lot of questions for us. Mas isso também nos traz algumas perguntas. Why must Christ be a central focus in the preaching of the gospel by definition? Por que Cristo deve ser o foco central da pregação, na própria definição do que é a pregação? Also, what does this mean and what does this look like in the practice of preaching? O que isso significa, então, na prática da pregação? And when I preached this text in Belém last week, I focused on the first of those issues. Quando eu preguei lá em Belém esse mesmo texto, eu foquei nessa primeira parte do assunto. Why must we preach Christ? Por que devemos pregar Cristo? Now, I've already given you a short answer, haven't I? Eu já lhe dei uma resposta curta, não foi? Because he's the only mediator between God and man. Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. He is the means and ground of our justification, Ele é o meio e a base da nossa justificação. and he is the means and the pattern of our sanctification. E ele é o meio e a base da nossa santificação. Sanctification. Santificação. He is the natural Son of God so that we might become the adopted sons of God and daughters of God. Ele é o Filho de Deus natural para que nós sejamos os filhos de Deus adotados. And whether we're talking about the beginning of the Christian life, its middle, or its end, E não importa se estivermos falando do início da vida cristã, o meio ou o fim dela, we can never separate our progress and growth and grace from Jesus Christ. não podemos separar o nosso crescimento e o nosso progresso na graça de Jesus Cristo. And so Christ himself is essential in the preaching of the gospel to the Christian and to the non-Christian. Então Cristo é essencial na pregação do evangelho, tanto para o crente como para o descrente. And earlier in this very chapter, Paul describes his suffering as a minister as sharing in the sufferings of Christ. E um pouco antes desse mesmo capítulo aqui, Paulo compartilhou com seus leitores a respeito dos seus sofrimentos por Cristo. And one reason why he preached Jesus Christ is he saw Christ spreading the gospel and advancing the church through suffering ministers like Paul. E uma das razões pelas quais ele pregava a Cristo é porque ele via Cristo avançando o seu evangelho por meio dos sofrimentos do próprio Paulo. But another thing that he tells us in the previous verses Mas uma outra coisa que ele nos fala nos versos preliminares is that the person and work of Jesus Christ is the greatest thing that God has ever revealed. é que a pessoa e a obra de Jesus Cristo é a coisa mais maravilhosa que Deus já revelou. This is the mystery that was hidden from the foundation of the world and now has been declared through preaching. Esse é o mistério que estivera oculto desde a fundação do mundo e que agora se manifestou pela pregação. So if you ask Paul the question, why did you say him we preach? E se você perguntasse então a Paulo, por que você diz o qual nós anunciamos? Could he not respond with the question, what better thing is there to preach? Ele poderia responder com uma pergunta: o que há de melhor para se pregar?
And sometimes it's possible, isn't it, for us to lose sight of this? E às vezes é possível que percamos de vista isso. The gospel and the glory of Jesus Christ become so common to us that we forget how radical this message is and how glorious it is in God's sight and should be in ours. O evangelho e a glória de Jesus Cristo se tornam tão comuns para nós que nós nos esquecemos quão maravilhoso tudo isso é, tanto à nossa vista como à vista de Deus. Now, I'm bringing out these ideas here not to answer the question why we must preach Christ, Estou trazendo essas ideias não simplesmente para responder a pergunta por que devemos pregar Cristo, but to answer the second question, what does this look like? mas para responder a segunda pergunta, como é que isso deve ser feito? Because what we see happening here is Paul, as it were, is enraptured with the glory of the Savior. Porque o que nós vemos aqui é que Paulo está envolto com a glória de Cristo. And I'm convinced that when Paul says him we preach, E estou convencido de que quando Paulo fala o qual nós anunciamos, he is not primarily referring to an exegetical or homiletical technique. ele não está primordialmente falando de uma técnica homilética ou exegética. While it's true that the entirety of the scriptures point to Christ, Apesar de ser verdade que todas as escrituras apontam para Cristo, when he says him we preach, I don't believe that he's telling us to allegorize every verse in the Bible until we find Jesus somehow. quando ele diz aqui o qual nós anunciamos, ele não está dizendo que devemos alegorizar todos os versículos da Bíblia tentando encontrar Cristo ali. I think what he's actually saying is that Jesus Christ is the atmosphere in which we breathe. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo é como se fosse uma atmosfera que nós mesmos respiramos. And if you remove Jesus Christ from the Christian faith and from our understanding of the Bible, it would suck the spiritual air out of our lungs. E se você retira então Jesus Cristo do meio da fé cristã, é como se você tirasse o ar dos nossos pulmões. This is the mystery which was hidden from the foundation of the world that God has now revealed. Esse é o mistério que estava escondido desde a fundação do mundo e agora Deus revelou. And he also tells us in the immediately preceding verse that Jesus Christ is the hope of glory. E ele também nos diz no versículo 27 que Cristo é a esperança da glória. There is not only an exegetical and a theological necessity for preaching Jesus Christ from the scriptures, Não há apenas uma necessidade teológica e exegética de se pregar Cristo das Escrituras, there is a devotional necessity. mas há uma necessidade devocional. I always find it interesting when my wife and I travel together. Eu sempre penso que é interessante quando eu e minha esposa viajamos juntos. And very frequently I'll overhear her conversation with a stranger. E frequentemente eu vou então ouvir a conversa que ela está tendo com uma outra pessoa, uma pessoa estranha. And my ear hears my name almost rhythmically. E o meu ouvido ouve o meu nome ali dito algumas vezes. In other words, because we share life together, we rear our children together, we do everything together. Em outras palavras, porque nós experimentamos a vida juntos, criando filhos e em casamento, And we love one another. e nós nos amamos, I come into her conversation in every conversation in some way. eu acabo entrando nas suas conversas de alguma maneira. And the same is true for me. E a mesma coisa pode ser dita sobre mim. Especially if I'm traveling and my wife is not there, Especialmente se eu estou viajando e ela não está ali. I almost speak about her more. Eu falo dela até mais. As though somehow if I talk about her enough, it's like she's there in some way. Como se eu falasse dela suficientemente, ela pudesse estar ali comigo. This is not an exegetical technique. Isso não é uma técnica de exegese. In other words, neither one of us are analyzing sentences and saying, how can I exegete this sentence and find my wife or find my husband? Nem eu, nem ela, nas conversas, estamos examinando profundamente uma frase, tentando descobrir ali como é que eu exegeticamente posso falar mais sobre o meu cônjuge. But you see, there's a natural aspect to this, isn't there? Você vê que então há um aspecto natural para isso, não é verdade? I could spend a great bit of time talking about how we should preach Jesus Christ. Eu poderia aqui passar muito tempo falando sobre como nós devemos pregar a Jesus Cristo. And questions will arise such as, how do I preach Christ in the book of Esther? E perguntas podem surgir como é que eu prego a Cristo lá do livro de Esther? Or the book of Amos? Ou do livro de Amós? Or the book of James? Ou do livro de Tiago? And yet I think that the best way to approach this issue in the short time we have
is to say that there's a devotional necessity to preaching Christ. Mas eu creio que a melhor maneira de nos aproximarmos desse assunto agora, nesse pouco tempo que nós temos, é essa ideia da necessidade devocional de se pregar Cristo. I love my wife and she tends to come in every conversation I have. Eu amo a minha esposa e ela parece aparecer em toda conversa que eu tenho. If we love Jesus Christ, how can we preach the word without him? Se nós amamos a Jesus Cristo, como é que nós podemos pregar a palavra sem Ele? So what do I do if I'm preaching Psalm 1, for example? Então o que eu faço se eu estou pregando o Salmo de número 1? Well, on the one hand, I could say that Jesus Christ is the greatest example of the godly man that's ever lived. Por exemplo, eu posso dizer que Jesus Cristo é o maior exemplo do homem justo ali, piedoso, que já viveu. And he is like the master painting that the Spirit is copying in my heart. E ele é como então essa obra de arte, esse quadro, que o Espírito Santo está fazendo agora, criando no meu coração. I could also say that God is my Father, Jesus is the Savior, is my Savior, and the Spirit dwells in my heart. Eu também posso dizer que Deus é o meu Pai, que Jesus como meu Cristo, como meu Salvador, o Espírito Santo agora habita no meu coração. And how do I walk with God through Jesus Christ by the Holy Spirit? E como eu ando com o Pai, então, por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo? Well, it would look something like Psalm 1. Isso parece então pregar o Salmo 1. I would avoid ungodly counsel. Eu evitaria então o conselho dos impiedosos, dos ímpios. I would shun everything that is displeasing to my glorious God. Eu ia afastar tudo aquilo que é desagradável ao meu Deus glorioso. And I would delight in his law because I delight in the Lord of the law. E eu iria me deleitar na sua lei, porque eu me deleito no Deus da lei. And I would make his law my meditation day and night. E eu faria a sua lei a minha meditação dia e noite. Because Jesus Christ has not only forgiven my sins, Porque Jesus Cristo não apenas perdoou meus pecados, but he's making me and he's making you like God. mas Ele está me tornando e tornando você como o próprio Deus. He's restoring God's image in us by the Holy Spirit. Ele está restaurando a imagem de Deus em nós pelo Espírito Santo. And what does this look like? O que isso parece? It looks a lot like Jesus Christ, doesn't it? Parece muito com Jesus Cristo, não é verdade? Now, I can't go through every example, but are you starting to get the pattern? Não posso aqui passar por muitos exemplos, mas você está pegando o padrão? There are going to be passages where we need to find Jesus Christ by explaining the text. Haverá passagens que nós teremos que descobrir a Cristo explicando o texto. Sometimes he may not be under every rock and stone in those verses in the Old Testament. Às vezes ele não vai estar ali debaixo de cada pedrinha lá no Velho Testamento, But those verses fit in the overall narrative that's directing us to Christ. mas aqueles versículos então se encaixam em toda a revelação que nós temos acerca de Cristo. But even if we didn't have either of those things, should we not preach Jesus Christ because we can't help but preach Jesus Mas Christ? mesmo que não tivéssemos essas outras coisas, será que nós não deveríamos pregar a Jesus Cristo mesmo assim? Porque é impossível pregar qualquer coisa sem Ele. As soon as somebody tells me that I need to start talking about my wife more, Assim que alguém me diz que eu preciso começar a falar mais sobre a minha esposa, then something is probably wrong with our marriage. então provavelmente alguma coisa está errada sobre o nosso casamento. Is it any different with the Lord Jesus Christ? Seria alguma coisa diferente do que com o nosso Senhor Jesus Cristo? So why am I digressing to say this at this point? Por que é que eu estou agora digredindo para falar sobre isso? Well, probably, especially for you who are preachers, I don't want you to walk away discouraged, not knowing what to do or how to change things. Mais uma vez, para vocês pregadores, não quero aqui desencorajá-los ao pensar que vocês não conseguem fazer essas coisas. Because it's very easy to say that preaching involves hearing Christ and preaching involves preaching Christ. Porque é muito fácil dizer que a pregação envolve ouvir Cristo e pregar Cristo. But what does that actually look like? Mas o que isso realmente parece? Com que isso parece? We must have something of Paul's spirit concerning Christ. Nós devemos ter um pouco do espírito de Paulo aqui em relação a Cristo. And this involves a lot of meditation and prayer. E isso envolve muita meditação e muita oração. Do we think
frequently about the glory of the Savior? Será que nós pensamos constantemente sobre a glória do Salvador? Do we recognize that we can never understand His glory adequately? Será que nós reconhecemos que não seremos capazes de entender adequadamente a sua glória? This is why I said at the outset that I never have, and in some ways never can, preach His glory adequately. É por isso que eu disse lá no início que eu nunca consegui, talvez nunca consiga pregar adequadamente a sua glória. But this is also why it is a joy with the Spirit's help to keep trying. Mas é por isso que é uma alegria, com a ajuda do Espírito Santo, continuar tentando. And this not only applies to preachers. Isso não se aplica apenas a pregadores. Can we not apply this to our family worship? Isso não pode ser aplicado ao nosso culto doméstico. Just the other day we were going through the book of Deuteronomy in family worship. Há alguns dias atrás estávamos passando pelo livro de Deuteronômio lá em casa, no culto doméstico. And there we read about the Lord redeeming His people out of the land of Egypt. E ali nós vimos o texto que falava sobre Deus restaurando o seu povo do Egito. And declaring that there were no other gods in heaven and earth like Him, and He was the only true God. E declarando que não havia qualquer outro Deus no céu ou na terra e que Ele era o único Deus vivo e verdadeiro. And therefore His people must keep His commandments. E por isso então o seu povo deve guardar seus mandamentos. And I took our children to the shorter catechism on the Ten Commandments, E eu levei meus filhos então para o breve catecismo na seção dos 10 mandamentos, where it asks us what is the preface to the Lord's Prayer or to the Ten Commandments teach us. onde nós somos perguntados qual é o prefácio dos 10 mandamentos, ou o que os 10 mandamentos nos ensinam. The preface to the Ten Commandments teaches us that because God is the Lord and our God and Redeemer, therefore we're bound to keep all His commandments. Ali a pergunta, então, ensinando sobre o prefácio dos 10 mandamentos é que Deus é o nosso Senhor, que Ele nos redimiu, e é por isso que guardamos os seus mandamentos. And the simple truth you can bring out to the children there is this. E a verdade tão simples que você pode trazer para os filhos a partir daquele texto. Isn't it amazing that this is exactly the same message we have in the New Testament, but perhaps with less glory and less light? Não é sensacional que essa é a mesma mensagem que nós temos no Novo Testamento, mas talvez sem tanta glória ou sem tanta luz assim? Because we know with greater clarity that the Redeemer's name is Jesus Christ. Porque agora nós sabemos que o nome do Redentor é Jesus Cristo. And we are doubly bound to love God and keep His commandments. Então agora nós somos duplamente chamados a guardar a Deus e obedecer seus mandamentos, guardar os mandamentos e obedecer a Deus. Because He is still the only true God, and He is our God because Jesus is our Savior. Porque Ele ainda é o único Deus verdadeiro e Ele é o nosso Deus e Jesus é o nosso Redentor. So whether you're a preacher or not, do you begin to understand what I'm saying? Se você pregador não está ainda entendendo o que eu estou dizendo, Christ, or Paul says, Him we preach. Paulo diz, o qual nós anunciamos. Because Jesus must be the atmosphere in which we breathe and live the Christian life. Porque Jesus deve ser essa atmosfera na qual nós respiramos, na qual nós vivemos a vida cristã. Now this brings us briefly to what he says about how we must preach Christ. Isso nos leva então à ideia de como devemos pregar Cristo. And I do want to reiterate, notice that preaching Christ is part of the definition of preaching. Eu quero reiterar então que pregar Cristo é parte dessa definição do que é pregação. God is setting the agenda regardless of the text we're preaching. Deus mostra qual é a estrutura da pregação e não importa qual texto estejamos pregando. And though this overlaps with the other texts I've been bringing to you, I cannot stress this point strongly enough. E por mais que esse texto se confunda com os outros que já anunciamos, eu não posso deixar de enfatizar esse tópico tanto. There is much reform preaching that teaches sound doctrine. Há muita pregação reformada que ensina doutrina sã, but can neglect this point of preaching Christ. mas pode negligenciar o pregar a Cristo. And when this begins to happen, sometimes I fear that the description of the church of Ephesus in Revelation applies to us. E quando isso começa a acontecer, eu temo que a descrição da igreja de Éfeso em Apocalipse começa a nos representar. You have become zealous in opposing false teaching and false teachers, but you've lost your first love. Você se tornou zeloso para denunciar ou rejeitar heresias e até falsos mestres, mas você perdeu o seu primeiro amor.
So may it never happen to you and I, my friends, and may we be vigilant to keep our first love. Que isso nunca aconteça comigo ou com vocês, meus amigos, e que sejamos vigilantes para não perder o nosso primeiro amor. But Paul not only says that preachers must preach Christ, he also says that they must preach him wisely. Mas Paulo não diz que devemos pregar Cristo apenas, mas devemos pregá-lo de forma sábia. Notice what he says, him we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. Vejam o que ele diz no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. One of the reasons why preaching is so difficult is it requires a tremendous amount of spiritual wisdom. Uma razão pela qual a pregação é tão difícil é que requer sabedoria espiritual. Right now, our children are being trained in what we call a classical education. Nós temos ensinado nossos filhos por meio daquilo que chamamos agora educação clássica. And at a young age, they learn massive amounts of information. E nas idades mais novas, enquanto jovens, eles aprendem uma quantidade maciça de informações. But in most cases, they don't yet know what to do with that information. E na maioria dos casos, eles ainda não sabem exatamente o que fazer com aquele conteúdo todo. And the goal is that as they grow older, they take all the information that they've learned, and now they learn to think through it and apply it. E o objetivo, então, é que quando vão ficando mais velhos, eles vão pegando todo aquilo que aprenderam e vão entendendo e aplicando. This describes the difference between knowledge and wisdom. Isso nos dá a diferença entre conhecimento e sabedoria. It's possible to have massive amounts of knowledge and very little wisdom. É muito possível ter uma quantidade maciça de conhecimento e muito pouca sabedoria. So, for example, you could have a doctor who knows a lot about medication, Por exemplo, você pode ter um médico que sabe muito sobre remédios, but doesn't have the skill to diagnose a disease. mas não tem habilidade para diagnosticar uma doença. Wisdom involves a certain amount of skill and a skillful use of knowledge. A sabedoria, então, exige algum tipo de habilidade e habilidade para usar o conhecimento. Now, notice very carefully that Paul is saying preaching involves wisdom. Percebam cuidadosamente que a sabedoria, ela exige sabedoria. Now, he stresses 3 times that his preaching aims at every man, every man, every man. Ele enfatiza aqui 3 vezes que a sua pregação tem como foco todo homem, todo homem, todo homem. Now, I want to put that phrase on the side for just a moment, Eu quero colocar essa frase aqui de lado por um momento. but it's necessary at least to mention it so that we begin to understand why Paul says preaching requires wisdom. Mas é necessário para entendermos por que Paulo diz aqui que pregação requer sabedoria. As the preacher stands in the pulpit on any given Lord's Day, Todas as vezes que o pregador está no púlpito no dia do Senhor, he must be aware that he not only preaches Jesus Christ, ele deve estar ciente que ele não prega apenas Cristo, but he must be aware of the people to whom he's preaching. mas ele deve estar ciente a quem ele está pregando Cristo. And as he looks out on the audience, he sees the converted and the unconverted. E ao olhar então para o povo ali, ele vê que há convertidos e não convertidos. He sees the young and the old. Ele percebe os jovens e os idosos. He sees children who are just learning to speak. Ele vê que tem ali crianças que estão aprendendo a falar ainda. He sees people in nursing homes that only come once a month for the Lord's Supper. Ele vê pessoas que estão em asilos, que vêm para a igreja só uma vez por mês, no dia da ceia do Senhor. He has people that have numerous questions about faith in Christ. Ele vê ali pessoas que têm questionamentos básicos sobre fé em Cristo. And people who have been faithful and stable believers most of their lives. E pessoas que estão ali, são crentes fiéis e maduros, que têm sido assim por toda a sua vida. He may see the man in the corner who has no doubt that Jesus can save him, but doubts whether he has true faith in Christ. Ele vê o homem ali no canto do salão, sabendo que Cristo pode salvá-lo, mas ele mesmo assim tem dúvidas sobre a sua salvação. He may see the couple whose marriage is about to break up. Ele olha e vê o casal cujo casamento está prestes a arruinar. And he may see innumerable other people in
any number of situations they find themselves in, spiritually, physically, otherwise. E ele vê então as numerosas pessoas que estão ali em suas condições específicas, tanto de forma física como espiritual. And what Paul is saying is, I must preach the same Christ to all of these people. E o que Paulo está dizendo é que ele precisa pregar então esse mesmo Cristo a todas essas pessoas. And in some sense, this simplifies his task, doesn't it? E num certo sentido isso simplifica a tarefa, não é? No preacher will have wisdom to reach every single one of those people in the way they need to be reached. Nenhum pregador vai ter a sabedoria para alcançar cada ouvinte ali da forma como precisa ser alcançado. But God is calling through the preacher to all of them. Mas Deus está chamando a todos por meio do pregador. And isn't this exactly where the temptation to be lazy sets in? E não é aqui exatamente onde entra a tentação de sermos preguiçosos? Maybe not just lazy, but being overwhelmed. Talvez não apenas preguiçosos, mas de ficarmos alarmados. How can I preach Christ to all these people and aim at their good wisely? Como posso pregar Cristo a cada uma dessas pessoas e atingi-las de forma sábia? And this is where we begin to use and abuse our theology to get ourselves into trouble. E aqui nós começamos a abusar então da nossa teologia para nos deixar em encrenca. Well, God is sovereign, and therefore it doesn't really matter whether I address all these people and their specific needs. Ora, Deus é soberano e não interessa então se eu vou alcançar essas pessoas nas suas necessidades básicas. All I really need to do is study my Greek and Hebrew, maybe. Tudo que eu preciso fazer então é estudar o meu grego e hebraico, talvez. And if I get that far and I can explain to them what the text says, maybe give them a couple of ideas what to do with it, then I sit down. E se eu conseguir entender o texto, então, eu trago para eles o que ele significa e dou ali algumas dicas sobre o que eles devem fazer com o texto e me sento. And if they don't like the sermon, then it's really just because the Holy Spirit is not working in their hearts. And if the Spirit works, then they'll love everything I have to say. E se eles não gostarem do sermão, é simplesmente porque o Espírito Santo não está agindo em seus corações, mas se eles gostarem, é porque o Espírito Santo fez isso. In fact, maybe I shouldn't really give so much application in the sermon, because that's the Holy Spirit's job. Na verdade, eu não deveria dar tanta aplicação assim a eles, porque essa é a tarefa do Espírito Santo. And I don't want to try to usurp the role of the Holy Spirit. E eu não quero usurpar a função do Espírito Santo. Now, we need to ask the question, how does this measure up with Paul's thinking? Mas a pergunta aqui é, como é que isso se encaixa com o pensamento de Paulo? What he's actually saying is, we need to preach Jesus Christ wisely because we want to save every man, every man, every man, if at all possible. O que ele está dizendo então é que devemos pregar a Cristo em toda sabedoria, porque devemos salvar a todo homem, a todo homem, a todo homem, o mais possível que podemos. In other words, he was not content to stand in the pulpit with a take it or leave it attitude. Ou seja, ele não se contentava em estar ali no púlpito de qualquer maneira. But without embarrassing people in the congregation, it's as though Paul is verbally running up to each individual personally and presenting Christ to them. Mas sem necessariamente querer envergonhar cada pessoa ali, é como se ele estivesse indo a cada indivíduo e falando para eles a respeito de Cristo, de seus pecados. Or perhaps the scenario is something like this. Pretend as though the entire congregation is on a ship at sea. Ou talvez o cenário seja algo como isso. Finja que toda a igreja esteja no mar, dentro de um barco. And somehow everybody on the ship ends up in the water except the preacher. E de repente todos ali caem na água, exceto o pregador. And he throws a line into the water, and that line is Jesus Christ. E ele joga então ao mar essa corda, e essa corda é Jesus Cristo. And he goes to the one who is unconverted, and he tries to convince him he's drowning. E ele diz então àquele que é um descrente e tenta convencê-lo que ele está se afogando. And he does everything in his power to convince him that unless he grabs the rope, Jesus Christ, he will die in his sins. E ele faz tudo o que ele puder para convencê-los de que se ele não se pegar a corda, ele vai morrer nos seus pecados. And if he can at all persuade him to put his hand on the rope and the Spirit to bless and open the man's heart, he'll do it. E se ele conseguir persuadi-lo então de que ele deve segurar na corda, e se o Espírito Santo abrir seu coração, então ele vai fazê-lo. But then he sees the person holding onto the rope. Então, mas ele vê uma pessoa segurando na corda. And the current is tugging at them. E the current. E a correnteza está puxando. And their grip is weakening. E ele está ficando fraco ali para segurar a corda. And they're afraid they're not going to make it and they're going to perish. E as pessoas acham então que vão largar da corda e vão se perder.
And he must convince them to continue to persevere. E ele deve então implorar que eles perseverem. Now, it breaks down a little bit here because Jesus Christ has his hand on us and is yanking us into the boat. E é claro que aqui a analogia não é tão perfeita assim, porque Jesus Cristo está nos segurando e vai nos trazer de volta para o barco. But we must persevere. Mas nós devemos perseverar, não é? The preacher comes to the weak Então o pregador fala aos fracos and encourages the strong to continue in their strength. e os encoraja também, encoraja os fortes a encorajá-los com a sua força. He applies Jesus Christ wisely because he's aiming at the salvation of everyone who hears him. Ele aplica Jesus Cristo de forma sábia, porque ele quer a salvação de todos ali. And all I'm looking at here is Paul explaining what he did and why he did it. E o que eu consigo ver aqui é exatamente isso. Paulo explicando o que ele fazia e por que ele fazia. My great challenge to all of you tonight is go back and reread his letters with this passage in mind and see how he does it. O meu grande desafio para vocês aqui nessa noite é que voltem então às suas cartas e releiam todas elas com isso aqui em mente. He brings Christ to bear on those who are abusing church discipline. Ele trazia Cristo então à cena em relação àqueles que estavam abusando a disciplina na igreja. By reminding them that Christ is their Passover and they must put out the unleavened bread of sin. Lembrando-os que Cristo é a sua Páscoa, eles deviam tirar então os pães com levedo dali. He approaches a proud and divided church. Ele se endereçava, ele se dirigia aos orgulhosos que estavam dividindo a igreja. And he tells them to stop thinking so much about themselves and their rights and to love the weaker brother for whom Christ died. Ele falava então que essas pessoas não devem pensar tanto em si mesmas, mas amar o fraco, porque Jesus Cristo morreu por elas. He warns them not to abuse the Lord's Supper because the Lord's Supper is not about recognizing people. Eles o admoesta que eles estavam danificando a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não diz respeito a pessoas. But it is about communion with Christ and his church. Mas diz respeito à comunhão com Cristo e a sua igreja. He tells people not to be so proud about their own gifts. Ele dizia que pessoas não deviam ser tão orgulhosas de seus dons. Because the same Spirit is the author of them all and they're part of the body of Christ. Porque o mesmo Espírito é quem dá os dons e eles são parte de um corpo. You know, when Paul addresses disunity in the church, you know what his two favorite remedies are? Você sabe que quando Paulo trata da desunidade na igreja, quais são seus dois remédios preferidos? The doctrine of the Trinity and the sacraments. A doutrina da Trindade e dos sacramentos. I'll just leave that for you to think on. Eu quero que vocês pensem sobre isso. But it takes us back to this point that we're considering. We must preach Christ wisely. Mas nos leva então a esse ponto que estamos considerando. Devemos pregar Cristo em toda a sabedoria. Christ must pervade and permeate everything that we preach. Cristo deve permear tudo o que pregamos. But the preacher has a responsibility to go after his hearers with Christ. E por isso o pregador tem a responsabilidade de ir atrás de cada ouvinte com Cristo. This is a very difficult task. Essa é uma tarefa muito difícil. That requires great spiritual maturity and wisdom. Que requer muita maturidade espiritual e sabedoria. And this is why preachers need to pray themselves and you need to pray for those who preach the gospel. E é por isso que pregadores precisam orar por eles mesmos e vocês precisam orar por aqueles que pregam o evangelho. And this is why I also said no one will fully measure up in this life. E é por isso que eu digo mais uma vez que ninguém vai conseguir chegar à medida perfeita nessa vida. But all I'm really saying is this, that the preacher must be zealous to seek and to save the lost and to enable and help the Christian to persevere. Mas tudo que eu digo então é que o pregador deve ser zeloso para salvar o perdido e para encorajar a perseverança dos crentes. Because Christ came to seek and save the lost. Porque Cristo veio para buscar e salvar o perdido. We need to ask ourselves the question whether Paul would have been content to preach without specific, direct, and pointed application. Devemos perguntar se Paulo ficaria satisfeito em pregar sem aplicações diretas a cada necessidade. Some may argue that this should be our practice today. Talvez argumentam que essa deva ser a nossa prática hoje. But I ask you the question, where is it in the New Testament? Mas eu pergunto a vocês, onde está essa prática no Novo Testamento? It's not there. Não está aqui.
We must preach Christ wisely. Devemos pregar Cristo em toda a sabedoria. Well, my third point I've already developed, so I'm simply going to state it briefly and pull it into a conclusion. E ao terceiro ponto, então, nós chegamos, e como eu já o mencionei, eu vou apenas dizer alguma coisa aqui e nós terminaremos. Preachers must not only preach Christ and preach him wisely, Pregadores não devem apenas pregar Cristo e de forma sábia, but they must aim at the salvation of all hearers. mas eles devem buscar a salvação de todos os ouvintes. Now again, notice the repetition, warning and teaching every man, every man, every man, Vejam aqui mais uma vez a repetição: todo homem, todo homem, todo homem, that we may present every man perfect in Christ. para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. In other words, what Paul's really saying is we must preach them all the way up to the gates of heaven. O que Paulo está dizendo então é que nós devemos pregar esses homens para que cheguem ali até a porta dos céus. We must, in our sermons, grab them by the hand and literally walk them to the gate. Devemos pegá-los então pela mão em nossa pregação e levá-los ali até a porta. And we must never be content in our preaching to them until they are fully like Jesus. E nunca devemos estar satisfeitos até que eles estejam completamente perfeitos em Cristo. Paul says a similar thing about preaching in Ephesians 4. Paulo disse algo semelhante em Efésios 4. One of the purposes of preaching is not simply to prevent us from being tossed about by every wind of doctrine, Dos propósitos então da pregação não é apenas evitar que sejamos levados por todo vento de doutrina, but to bring us all together to the unity of the faith, to a perfect man in Christ. mas nos trazermos então a essa unidade da fé, a perfeita varonilidade de Cristo. As individuals and as a church, we must aim to be like Christ, and we must not be satisfied with anything less than perfection. Como indivíduos e como igreja, nós devemos mirar então sermos perfeitos em Cristo e não podemos esperar menos do que isso. And this must not be because we are perfectionists E isso não é porque somos perfeccionistas or because we like rules, ou porque gostamos de regras, but because we love Jesus Christ. mas porque nós amamos a Jesus Cristo. And we cannot be content with the remnants of sin in our own hearts or in the hearts and lives of anyone else around us. E não podemos ficar satisfeitos com o remanescente do pecado em nossos corações ou nos corações de todos os outros. And it's as though Paul is saying something like this. E é como se Paulo estivesse dizendo algo assim: Even if there are one unconverted person in my congregation, mesmo que houvesse apenas um descrente em toda a minha igreja, I would preach Jesus Christ, and I would preach him in all wisdom, aiming at the salvation of him or her as well as everyone else. eu deveria então pregar a Jesus Cristo com toda a sabedoria, buscando a salvação dessa pessoa, assim como para todos os outros. In other words, would Paul say 99% is pretty good? O que Paulo está dizendo é: 99% está muito bom. Warning every man, teaching every man in all wisdom, that he may present every man perfect in Jesus Christ. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. This means preaching can never be indifferent. É por isso que a pregação nunca vai ser indiferente. And if we take this attitude that if we preach the gospel, we do not need to reason with sinners or plead with sinners or apply the word of God to sinners, Isso significa então que na pregação nós devemos então argumentar com pecadores e tentar convencê-los. but the Spirit either works or he doesn't, Mas se o Espírito Santo vai trabalhar ou não, then we've virtually taken a Roman Catholic view of the sacraments instead of a Reformed view of preaching. e se nós fizermos assim, então nós estamos na verdade sendo católicos romanos, levando em conta a doutrina dos sacramentos dessa religião. As long as we put the right materials into the machine, Se nós colocamos então o material correto ali na máquina, then it will produce its product as long as there's no obstacle put in the way. então vai produzir o seu produto se não houver nenhum obstáculo ali. My dear friends, can we not do better than that? Meus amigos, será que não podemos fazer melhor do que isso? Did not Paul do better than that? Paulo não fez melhor do que isso? We must preach Christ, and we must do so wisely, Nós devemos pregar Cristo e fazer de forma sábia. but we must aim with compassion, with zeal, with love, with joy for the salvation of all. Mas devemos então também buscar com alegria e com satisfação a salvação de todos. And we must pray that the Lord uses preaching to bring them all. E devemos orar para que Deus use a pregação para trazer a todos. Now, I've said a lot about what the preacher is to do. Eu já falei muito sobre o que o pregador deve fazer.
But what about all of us? E quanto a nós todos? Do we look for the glory of Christ in the preaching? Nós buscamos a glória de Cristo na pregação? Do we see deficiencies in the preacher? Será que nós vemos deficiências no pregador? Then do we pray first and foremost that the Lord would increase his love for the glory of Christ? Então nós oramos para que Deus aumente o nosso amor pela glória de Cristo. Can you imagine if every member of the congregation prayed every day of the week? Você consegue imaginar se cada membro da igreja orasse todos os dias da semana? That the Lord would give our pastor a greater sight of the glory of the Savior. Para que Deus desse então ao nosso pastor uma visão maior e melhor da glória do Salvador. Do we pray that the Lord would send him into the pulpit so in love with Christ that it would be impossible for him to be silent? Nós oramos então para que ele vá ao púlpito de tal maneira que é impossível que ele fique em silêncio a respeito de Cristo. Do we pray that the Lord would fill him with wisdom? Nós oramos para que o Senhor o preencha de sabedoria. And that it would not simply be the pastor, but the Lord himself who pursues us in the preaching. E que ele não seja apenas o mero pregador, mas que seja o próprio Senhor ali nos buscando na pregação. And do we pray for our own salvation and perseverance and for all who are around us in the church? E nós oramos pela nossa própria salvação e perseverança e por todos os outros na igreja. Can you imagine what the church would be like if we prayed this way every week in our prayer meetings? Você consegue imaginar como seria a igreja se nós orássemos assim em nossas reuniões de oração? And every day in our families. E todos os dias em nossas famílias. And every morning on our knees before our Bibles. E todas as manhãs de joelhos diante da nossa Bíblia. Perhaps if we prayed this way about the preaching of the word, revival would already be here. Talvez se nós orássemos assim a respeito da pregação, o avivamento já estaria aqui. The Spirit is sovereign, but he must work in our hearts. O Espírito é soberano, mas ele deve trabalhar em nossos corações. And we must seek his work in our hearts as well as in those who preach the gospel. E nós devemos buscar a sua obra em nossos corações e na vida daqueles que pregam a palavra. The Spirit is not mentioned explicitly in the text, but there is an allusion to him at the end. O Espírito Santo não é mencionado de forma explícita aqui no texto, mas há uma alusão a ele no final. Paul says, "To this end I also labor, striving according to his working, which works in me mightily." Paulo diz no versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. And though my time is gone elsewhere in the scriptures, this working in me he ascribes explicitly to the Holy Spirit. E mesmo que o meu tempo tenha acabado, quando você vai para outros lugares da Escritura, é exatamente assim que ele descreve o Espírito Santo. So preaching is one of the things that I do in my life that I increasingly get better at, but I'm never satisfied with. Então a pregação certamente é algo que eu faço na minha vida e que eu tenho me aprimorado muito em relação a isso. But I love preaching the glory of Jesus Christ, and I hope you who are preachers love to do so as well. Mas eu amo pregar sobre a glória de Cristo e eu espero que vocês pregadores amem também. But let us always say that the only reason I can do this and ever step in a pulpit Mas que nós possamos dizer então que a única razão pela qual eu faço isso e venho para o púlpito is because I am laboring according to his working, which works in me mightily. é porque eu estou trabalhando segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. So let us preach Christ and let us hear Christ. Então preguemos a Cristo e ouçamos a Ele. Let us preach wisely and let us hear wisely. Preguemos Cristo de forma sábia e ouçamos de forma sábia. And let us preach for the salvation of all who hear us, and may you hear Christ as he goes after you in preaching. E preguemos para a salvação de todos e que vocês possam ouvi-lo para a sua salvação também. Why do the heathen nations vainly rage? What frightful schemes are they in vain devising?